tem muito a ver em quem é Deus, ah, e quem nós somos. E uma percepção equivocada de quem é Deus e quem a gente é, nos leva, às vezes, a não observarmos aquilo que Deus coloca para nós. E talvez, eu creio que um grande desafio que a gente tem para viver esse evangelho que a gente foi desafiado essa semana, seja porque no nosso dia a dia a gente está tão absorvido pelas coisas da vida, que a gente não para refletir quem é o Senhor e quem nós somos. E isso às vezes se reflete na maneira como a gente age, como a gente reage. E hoje nós vamos ler o Salmo 23 e vamos meditar nele, porque o Salmo 23, ele é um salmo que apesar da distância do tempo, eu acho que é aí que a gente perde um pouco, né? Escrito numa época, num contexto, e hoje quando a gente olha, por mais bonito que a gente veja que esse salmo é, a gente não consegue perceber exatamente a figura do pastor que Davi está querendo mostrar ali. E o desafio nessa manhã é que a gente possa tentar olhar um pouco quem é Deus, pela ótica que Davi mostra aqui. E nós vamos fazer isso observando o que Davi relata sobre Deus, né? Então vamos ler o Salmo 23, eu creio que a gente podia às vezes até falar de cor, né? Muitos aqui conhecem. Mas eu quero ler para a gente poder lembrar bem. O Salmo diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se você quiser recitar junto, você pode, viu? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por podermos abrir a tua palavra, meditar nela. E eu te peço, Senhor, que o Senhor nos guie, que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para juntos, Senhor, meditarmos nesse salmo. Eu oro, Pai, eu te peço isso no nome de Cristo Jesus. Amém. Quem é Deus? Essa é a grande pergunta e o que Davi vai trabalhar nisso. Mas eu quero começar contando uma história para você. Outubro do ano passado, por volta de outubro, setembro, o meu irmão, o Ocilde, ele recebeu, a nossa família de fato, né, recebeu uma notícia muito triste, muito difícil, que a minha cunhada, a Valquíria, ela estava com um câncer muito agressivo, um câncer raro, um câncer desconhecido, e ela aos 49 anos, com filhos casados, 2 casados, um solteiro, sabe, naquele momento da idade assim que você está já vislumbrando, puxa, casado, daqui uns dias vem neto, com tudo isso aí acontecendo, e eles estão vivendo o dia a dia dela, e ela é diagnosticada com esse câncer. Que notícia terrível. Aquilo realmente abalou, sabe, aquele negócio de tirar o chão. Eles passaram um tempo muito, muito, muito difícil. E essas coisas acontecem na nossa vida. Quando tudo vai bem, tudo pode ir mal. Quando tudo está correndo assim, bacana, as coisas podem mudar. Na vida de Davi também era assim. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que também, quando estava com a vida toda correta, tudo correndo bem, coisas mudaram, situações vieram. Situações difíceis aconteceram. Pensa bem, Davi foi perseguido pelo próprio filho para o matar. Você imagina uma situação dessa? Ele teve um caso de estupro dentro da sua própria casa.
Ele teve situações terríveis. O rei que ele cuidava o tentou encravar com uma lança enquanto ele tocava para esse rei. Então Davi viveu situações assim muito difíceis, né? E esse salmo é um salmo conhecido porque ele traz conforto, ele traz consolo, ele traz ânimo. É um salmo muito conhecido por essas questões. Mas Davi, nesse salmo, ele mostra para nós quem é Deus. Ele vai responder essa pergunta ao mostrar como é Deus, como ele se relaciona com ele. Facilmente você vai encontrar nessas lojinhas por aí o Salmo 23. Já viu? Aqueles negócios de barro, tem o Salmo 23, tem frases. Então uma passagem das Escrituras muito conhecidas, mas às vezes mal entendida. O Salmo, se você olhar aí em cima, essa parte, se você olhar na tradução, se você olhar lá no hebraico, a primeira parte que aparece é Salmo de Davi. Essa parte que tem acima aí em negrito, o Senhor é o meu pastor, o Salmo do bom pastor, ele é uma questão colocada depois. E a gente, às vezes, perde de perceber que ele usa uma figura de linguagem, a figura do pastor, para mostrar quem é Deus. Mas só que a gente vai ver hoje que ele não usa só a figura do pastor, ele usa outras figuras, né? Na verdade, do versículo 1 ao 3, ele vai usar a figura do pastor, nos outros não. Então, o que é importante a gente saber? Quando ele escreveu esse salmo, algumas pessoas pensam, alguns estudiosos, que ele ainda estava naquela fase que ele pastoreava ovelhas, né? Esse foi o ofício de Davi durante muito tempo. Mas há vários outros que entendem que quando Davi escreveu esse salmo, ele havia conquistado um período de paz no reino dele. Ele estava tudo bem. Sabe quando as coisas vão bem? Né? A vida está boa, a conta está ok, os funcionários estão ok, os filhos estão caminhando bem. Então, quando ele escreveu esse salmo, alguns estudiosos falaram, não, ele quando escreveu, e tem lá as razões. E a gente tende a crer, ao olhar para esse salmo, que quando ele escreveu isso daí, ele estava nesse momento, né? Mas Davi tinha sempre em mente que quando tudo está bem, tudo pode ir mal. Quando a bonança está ao nosso redor, pode vir uma tempestade e mudar as coisas. E a diferença de Davi entre as outras pessoas, e Davi foi um homem chamado segundo o coração de Deus, é que Davi, mesmo quando tudo estava bem, ele permanecia firme com o Senhor. Diferente dos homens. Normalmente, o padrão que a gente vê é que quando tudo vai bem, o homem se afasta de Deus por causa da bonança. Eu ouvi uma vez um pastor dizendo que se você quer saber se uma pessoa está passando por dificuldade, é porque ela está lá na reunião de oração da quarta-feira na igreja. Aí é porque alguma coisa não está boa. Ele chegou lá, aquele irmãozinho pode saber que alguma coisa deu ruim, né? Então ele está ali. Mas Davi, ele se deleita em Deus. Ele reconhece que Deus é o autor de todas as coisas, mesmo quando tudo vai bem. Ele reconhece que o estado de tranquilidade que ele desfruta, que todo aquele momento bom que ele está passando é consequência da bênção de Deus. E ele confia nessa providência de Deus. Que Deus vai cuidar dele e permanecer cuidando dele. E esse daí é um desafio, né? É um desafio até para nós, porque Deus nos atrai com o seu amor e com a sua bondade, com a bonança, e a gente afasta, porque está tudo bem. Porque a gente olha e fala, não, eu posso levar minha vida assim. E daí eu quero ver hoje que apegar-se ao Senhor com confiança traz conforto, traz paz, traz segurança. Estar com o Senhor, caminhando com Ele, mesmo quando há bonança, isso traz para a gente esse tempo assim. E a primeira frase está aí, o Senhor, o primeiro versículo, o Senhor é o meu pastor. Na Palestina antiga, uma das principais atividades de trabalho era o pastoreio de ovelhas, essa atividade pastoril. E como a gente está distante daquele tempo, e como a gente está
Pode deixar, eu vou te dando um toque na hora, tá bom? E como a gente está distante daquele tempo, a gente perde um pouco a figura de quem é o pastor. Então, deixa eu te falar uma coisa para você. A primeira coisa importante para a gente entender é pensar um pouco no significado da palavra. O que significa pastor? Essa palavra, quando você olha no original, o sentido original dela aponta para o ofício de alimentar. A primeira forma que pastor, o nome pastor foi usado assim, ó, na tradução literal do hebraico seria aquele que alimenta, aquele que cuida. E aí essa palavra foi mudando, ela evoluiu e ela assumiu a ideia de apacentar. Se você olhar no Aurélio, apacentar significa levar ao pasto, pastorear, nutrir, sustentar. Então, a ideia de pastorear é aquele que cuida da ovelha, aquele que leva o pasto, aquele que cuida dela e que ela dirige. Então, quando Davi está dizendo para nós que o Senhor é meu pastor, ele está dizendo: o Senhor é aquele que me nutre, o Senhor é aquele que me alimenta, o Senhor é aquele que cuida de mim. É importante a gente entender como é que é a ovelha. Eu andei pesquisando e dei uma pesquisada em algumas pessoas explicando como é que é uma ovelha, né? Porque a gente ouve tanto de ovelha e vê tantas coisas. E essa semana, conversando com o pastor Fernando Leite, na verdade ontem a gente estava conversando, e conversando de hoje de manhã, eu falei: não, amanhã eu vou falar sobre o Salmo 23. Ele falou: cara, eu preguei sobre o Salmo 23. Eu falei: ah, legal. Ele falou: eu visitei uma fazenda que cuida de ovelhas, para poder entender um pouco melhor aquilo que a ovelha faz. E aí a gente começou a trocar as figurinhas, né? Nossa, eu vi isso, eu vi isso. Ele falou: cara, eu vou te dar. Aí o que eu fiz? Eu peguei parte do relato dele, porque é um relato mais próximo de nós na linguagem, e juntei com o que eu tinha pesquisado, e eu queria ler para você. Como que é uma ovelha? Olha só. E aí ele começa, né? Que ele foi numa fazenda, estava conversando com especialistas, e ele falou: eu pude aprender algumas coisas, né? A primeira definição que eu obtive conversando com esse especialista é que a ovelha é absolutamente incapaz de sobreviver sem a presença do manuseio humano. A ovelha não sobreviveria se não houvesse um pastor cuidando dela. Por quê? Por causa de uma série de características dela. Em primeiro lugar, em certas horas dos dias, com relação à alimentação, os vermes sobem na grama. E eles atingem uma posição mais alta na grama. E se a ovelha come aquela grama, ela tem problemas. Ela precisa de vermífugos, ela precisa cuidar. Então, o pastor precisa estar atento ao que ela está comendo. Depois, elas são suscetíveis ao sereno. Então, todos os dias, às 6 da tarde, eles recolhem as ovelhas, coloca lá no aprisco, no curralzinho dela, coberto, e ela só volta a sair no outro dia depois das 8. Por quê? Por causa da fragilidade dela, elas podem morrer de pneumonia. Então, elas precisam dessas 14 horas guardadas ali debaixo do teto. Terceiro, quando uma ovelha muda de pasto, por mais saudável que ela seja, a mudança no seu alimento gera uma dificuldade de digestão e uma produção de gases ali na barriga dela pode levar à morte em 2 horas. É frágil, né? Então, quando as pessoas falam que você é uma ovelhinha de Jesus, você já entendeu. O pastor precisa estar atento à ovelha, ao que ela come. As ovelhas, elas têm uma capacidade única de se perder. Se um boi se perde, se um boi foge, um cachorro, ele volta para casa depois de 1 dia, 2 dias. Ele vai voltar. E esse homem aqui, que ele foi visitar, disse o seguinte: em toda a minha vida, eu nunca vi uma ovelha achar o caminho de casa. Quando ela se perde, tem que buscar, porque ela não vai achar. Outra coisa, quando você acha ela traz marcas dessa perdida que ela dá. Estresse, temor.
Algumas vezes, ele fala, quando um cachorro se aproxima, tentando fazer com que ela prossiga na direção oposta, o seu medo é tão grande que ela pode morrer de susto. Já imaginou? Pum, morre. A ovelhinha cai. As ovelhas são indefesas. Não tem chifre, não mordem, não dá cabeçada. A gente vê umas coisas assim, né? Às vezes, mas a ovelha ali. São vítimas fáceis de cães, morcegos, seres humanos. Para piorar, elas são míopes. Não vê o que está longe, só vê o que está perto. O que dificulta ela também perceber que um perigo está chegando até elas. Por causa da configuração dela do nariz, quando ela vai beber água, uma água com corredeira muito forte pode sufocá-la. Ela pode afogar numa água agitada. Vai vendo. Quem que é a ovelhinha de Jesus aqui? Está vendo como é que a gente é? É desse jeito. E ele está falando assim. Eu vi também que uma ovelha pode, olhando ela se assusta com a aguinha parada, se ela chega, ela vê a carinha dela, ela assusta também. Pensa num animal frágil. Eu fico pensando por que Jesus comparou a gente com a ovelha. Né? Ele conhecia muito bem. Então, é importante a gente dizer, o pastor, quando Jesus fala, Davi fala que o Senhor é o meu pastor, o pastor tem uma vida, um papel fundamental e vital para que a ovelha sobreviva. Aí pode mostrar, David, olha lá, a distância entre o aprisco e o pasto é grande no tempo de Jesus na Palestina. Olha lá, a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois camaradas daqui um pouquinho, mas deixa essa imagem aí para você ver. A topografia da Palestina é diferente da nossa topografia. Aqui a gente abre o curral, ela está no pasto, mas lá não. Havia espaços longes de deserto entre o lugar que a ovelha ficava e aonde ela ia pastejar, não, onde ela ia se alimentar, né? Onde ela ia pastar. Então, olha só, se você olhar em 1 Samuel 17, quando Davi vai lá lutar com Golias, o que Eliabe fala? Davi, com quem você deixou as ovelhas no deserto? Né? Pegando no pé de Davi. Ou seja, mostrando para nós que eram regiões desérticas, que eles tinham que conduzir, se você olha a topografia, então o pastor, considerando tudo que a gente viu da ovelha, como é que ela ia se alimentar? Não se alimenta. Então, era necessário que o pastor conduzisse a ovelha para essas pastagens, saindo cedo, de madrugada, retornando no final da tarde, né? Essa era a dinâmica do cuidado da ovelha. E o motivo é porque ela era esse animal. Um animal dependente, um animal frágil. Agora, olha outra característica da ovelha. A ovelha, ela se acostuma muito com o seu pastor. Ela cria um relacionamento, uma intimidade com o pastor. E ela não aceita a troca de pastor. Você está vendo que tem 2 pastores aí? Normalmente, quem cria ovelha tem 2 pastores. Às vezes um mais de idade, outro mais novo, às vezes uma moça, às vezes com um homem, sempre 2 adolescentes, sempre nessa ideia. Por quê? Porque ela cria um vínculo com o seu pastor. Ela acostuma com a voz do pastor, a maneira que ela chama. Então, se um pastor vai conduzir as ovelhas naqueles lugares difíceis, perigosos, que tinha na Palestina, o pastor ia na frente cantando. E as ovelhas formavam a fila e vinham atrás, ouvindo a voz do seu pastor. Hoje, se você... eu estava pesquisando sobre o pastor, com a mudança de pastor, se você mudava o pastor, a ovelha deixava de comer. Porque ela ficava estressada, não conhece. Eu estava lendo o que o Fernando falou, que quando ele chegou lá nesse lugar, e ficou vendo as ovelhas e ouvindo a explicação, durante o tempo todo que ele esteve ali, elas ficaram agitadas e pararam de pastar.
E só voltaram a ficar tranquilas depois que ele saiu. É interessante isso. E o pastor tem esse relacionamento que ela fica ali tranquila. E então, se você troca o pastor, se um pastor morre, por isso que tem que ser dois, dificilmente ela aceitaria um outro pastor, porque ela cria um laço íntimo com esse homem. Então, o que é comum hoje, naquele tempo? Quando um pastor morria, ou alguma coisa acontecia, e as ovelhas eram adultas, é mais fácil vendê-las para o matadouro, porque dificilmente ela acostumaria com uma nova pessoa cuidando delas. Agora pensa bem, Davi está olhando para o pastor, ele cuidava, ele fazia isso. E ele olha para esse relacionamento e fala, o Senhor é o meu pastor. Ele olha desse relacionamento de pastor a ovelha, e a gente para agora diante de um quadro desse, e a gente percebe que o relacionamento de uma ovelha e um pastor é mais forte do que eu e você poderíamos imaginar. O relacionamento do pastor e a ovelha é vital. O rompimento pode levar a ovelha à morte. Mas Davi sabia disso. E ele olha, e ele diz, o Senhor é o meu pastor. O que Davi está dizendo? Senhor, sem o Senhor, eu posso morrer. Sem o Senhor, eu não conseguiria viver. Esse é o tipo de relacionamento que Davi nutre com Deus. Um relacionamento vital. Um Deus que cuida das suas ansiedades, dos seus medos, das suas lutas. Um Deus que o fortalece. Aí a gente vai na continuidade do versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é o meu pastor, o que pode me faltar? Nada. Eu que sou frágil, que não dou conta de nada, que sou limitado, que não consigo nem me olhar na água, que assusto, que comi uma comida diferente e posso morrer. Mas eu tenho um pastor que cuida de mim. É isso que Davi está falando. Davi, lembra, gente, Davi era um pastor. Ele pastoreava. Quando ele chegou lá, pastor, falou, defendi as ovelhas do meu pai de urso, de leão. Eu sei o que é um pastor de ovelhas. Eu sei o que um pastor faz com as suas ovelhas. E ele olha para Deus e fala assim, é assim que Deus faz comigo. É assim que ele cuida. Um pastor como o Senhor. O que pode faltar para uma ovelha que tem Deus como seu pastor? E a resposta é clara: nada. Não falta alimento, não falta segurança, não falta direção, não vou ficar perdido, não falta saúde, porque eu tenho um pastor que cuida integralmente de mim, atento às necessidades. O risco que às vezes a pessoa pode correr é por nada me faltará, não significa que eu terei tudo o que eu desejo. Se o Senhor é meu pastor, tudo que eu quiser eu vou ter. Não, não é isso que ele está fazendo. O que ele está falando, que eu não terei falta de nada, porque Deus vai me cuidar de mim. Não é que eu vou ter tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, mas eu não vou ter falta de nada, porque Deus está cuidando de mim. E pensa mais, gente, Davi é um rei escrevendo isso daqui. Um homem rico. O que pode faltar a um rei? Para pensar. Dinheiro, servos, poder. Os bancos de Davi estavam cheios, vivendo de um tempo de prosperidade, um tempo bom, tendo tudo o que ele quer, mas ele olha para tudo isso e fala, isso é bobagem. Porque nada disso era capaz de dar a ele a única coisa que só o Senhor podia dar. Davi tem essa convicção. Somente Deus pode suprir as suas necessidades. E é uma lição para nós, né? Da mesma forma. O que pode suprir a sua necessidade? O que pode suprir aquilo que a gente precisa? A gente, às vezes, com a mente manchada pelo pecado, nós podemos querer correr atrás de coisas, achando que nós damos conta de pegar o caminho e voltar. Mas Davi está dizendo, isso não é possível. Ele teve tudo. E ele está olhando assim. O que ele quer e o que ele nos desafia é que Deus seja o nosso pastor.
de deixar que Ele cuide de nós, que Ele nos sustente, que Ele nos guarde. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por sofrimentos ou situações difíceis, delicadas, mas o fato dele ser o nosso pastor, nós somos bem cuidados, né? O rebanho de Deus tem um sentido, tem um significado de vida. É assim que o povo de Deus vive. Versículo seguinte ele diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Essa palavra repousar é interessante. Por quê? Essa palavra não quer dizer de alguém que está cansado, chega no lugar e vai dormir. Não é isso. Essa palavra foi usada no Antigo Testamento diversas vezes. Se eu não me engano, acho que 30 vezes, achei aqui. 30 vezes ela foi usada no Novo Testamento, no Antigo Testamento. E ela tem a ideia de fazer repousar. Não é alguém que está... É alguém que é levado ao descanso. Não é porque a pessoa está buscando, não. Ela é levada a repousar, né? O sentido dela, original, é estábulo. É um lugar de deitar. Um lugar de repousar de um esforço, ao invés de dormir, né? Qual que é o valor disso? Reconhecendo a situação ali, que aquele pessoal vivia e andava, olha a próxima imagem para você ver. Lugares assim, desérticos, andando, caminhando. E o que acontecia? Por mais que seja a época do inverno fria e tranquila, lugares quentes, como a gente viu aqui, ele falando que ela precisa dessa proteção. E o calor para ela era terrível, elas não suportam. Quando chega aquele sol de meio-dia, 1, 2 da tarde, ela precisa de ser levada a descanso, porque senão elas vão morrer. Olha a foto que tem na sequência de um lugar lá, desses horários. Eles faziam esses tipos de aprisco. Esse é moderno, né, com essa telinha 366 aí. Mas eles faziam lugares, porque naqueles lugares distantes, essas ovelhas precisavam de uma cobertura, elas precisavam descansar. E Davi está falando do cuidado de Deus, é tão grande, que depois de uma jornada que eles saíam, caminhando pelo deserto, para chegar ao lugar da pastagem, Deus providenciava proteção. Em meio a pastos verdejantes, em meio às coisas indo bem, Deus providenciava proteção. Um pastor que levava as suas ovelhas para descanso quando a coisa aperta, quando a dificuldade aumenta. É assim que o Supremo Pastor cuidava de Davi, né? E me fez lembrar de Mateus 11:30, né? Tomai o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. É isso que Deus está fazendo. Está dando a Davi lá. E o versículo seguinte fala, leva-me, na sequência, leva-me para junto aí os pastos verdejantes, né? E estava lá, legal. Mas aí, o que fala? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. É interessante, viu que a gente leu lá, que ela pode até afogar se ela tem águas turbulentas? As águas que o Senhor oferece são águas tranquilas. São águas, ao invés de águas turbulentas, corredeiras perigosas, que podiam trazer risco para a vida da ovelha. Davi está falando, olha, ele me faz repousar, ele me leva para descansar em lugares tranquilos, né? Essa foto aí é de um oásis que acontece naquela região, seca, desértica. O pastor encontrava lugares como esse, com águas tranquilas, para que as ovelhas pudessem ter esse descanso e expressar tudo isso daí. Essa é a visão de Davi. Davi está querendo mostrar o cuidado que Deus tem para com ele, como um pastor, como o seu pastor. E isso nos faz ver, voltar lá no versículo 1, a gente não precisa voltar, David, mas é só para a gente pensar, o Senhor é meu pastor e por isso nada me faltará. Eu tenho lugar de repouso, eu tenho alimento, eu tenho água tranquila, e a consequência de tudo isso, o que é? Refrigera a minha alma. Agora, no versículo seguinte, o 23, ele fala que refrigera a minha alma. Agora perceba bem, você já viu a alma de ovelha refrigerada?
ele muda a figura. Ele usa a figura do pastor até ali, no versículo 3. Mas agora ele vai começar a usar outras imagens para mostrar como Deus cuida dele. E a primeira é essa daí. Ele está falando, Deus traz alívio para o meu coração. Pensa na história de Davi que eu comentei com você. O que Davi está precisando? Muitas vezes, de refrigério para a alma. As coisas estão difíceis, Senhor. E ele fala, o Senhor refrigera a minha alma. Ele guia-me pelas veredas da justiça. Veredas da justiça, essa palavra justiça, não é caminhos que ele está falando, são caminhos de direito. Levítico 19 usa essa palavra algumas vezes, né? Eu dei uma pesquisada nessa palavra, ela chama Tsedek, a palavra em hebraico. Ela tem essa ideia de uma coisa direita. Deus guiava Davi por caminhos direitos, caminhos retos, não caminhos enganosos, de mentira, de coisas erradas. Não, os caminhos que Deus levavam Davi eram caminhos direitos. Olha só, essa palavra sendo usada em Levítico 19:15 diz, julguem o seu próximo com justiça. Julguem o seu próximo com Tsedek. E ele está usando essa palavra para dizer, guia-me pelas veredas de Tsedek, com caminhos retos, caminhos que são honestos, caminhos que são puros aos seus olhos. E ela é usada também para essa ideia de puro, essa palavra. Então o que Davi está dizendo, depois de dizer como Deus cuida dele, como que Deus o caminha. Não é com engano, não é com mentira, não é com nada disso, mas por caminhos retos, por caminhos de justiça. E ele faz isso por quê? Porque eu sou bom, porque eu sou um cara legal, porque Deus precisa de mim, né? E eu mereço toda essa atenção. Não, por amor do seu nome. Deus tem um nome a zelar. O nome de Deus é um nome santo. Deus tem esse nome que tem que ser honrado e respeitado. E Deus cuida de Davi, não porque Davi é bom, não porque Davi, essa questão de Deus é fiel a mim, não, porque Deus é fiel e honra o seu nome. E Ele faz isso tudo com nós e por nós, por causa do seu próprio nome. Por amor ao seu nome. Porque Ele é um Deus reto, porque Ele é um Deus justo. Davi tem uma... Lembra que eu falei no começo, logo que eu comecei? Essa semana, o que nos faz a querer obedecer ao Senhor é ter uma perspectiva correta de quem eu sou e quem é o Deus é. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu posso ver quem eu sou. E é isso que Davi está dizendo, olha, Deus me guia no caminho reto porque Ele ama o seu nome. Porque ele faz dessa maneira. Não há mérito em nós para Deus fazer o que Ele faz. Nós não somos bons assim. Ele nos sustenta, Ele cuida de nós, Ele nos revigora, Ele nos estimula. Deus concede todas essas coisas por amor do seu próprio nome. E sabe a bênção para nós? É que Ele nos escolheu para fazermos parte desse rebanho dEle. Com esse propósito, né? Então, todo esse ofício do pastor é bênção para nós, né? De ter essa bondade, essa soberania de Deus, porque Ele ama o nome dEle. Isso me faz pensar que Deus não recebe ordens de nós. Nós não temos o direito de declarar, dizer que o Senhor faz, ordenar. Isso é bobagem, gente. Davi tem uma ótica correta de quem é Deus. Lembra da historinha da ovelhinha, como é que ela é? Você imagina a ovelhinha chegando lá e falando, né, que hoje eu vou comer aquela grama. Quero ver quem é que tira isso de mim. Que hoje eu tenho que beber. Eu vou por esse caminho e não só volto amanhã. Não vai acontecer. Vai morrer, porque ela é fraca. Aí, ele de novo usa uma outra ilustração no versículo 24. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum.
Na Palestina Antiga, e até hoje você tem lá, tinha aqueles desfiladeiros, né? A gente tem uma imagem na sequência que mostra aqueles montes profundos, vales escuros, onde o sol só iluminava aqueles lugares quando estava a pinos, que meio-dia, 1 da tarde, porque quando ele começava a ir para um lado ou para o outro, já dava aquela sombra no interior daquilo lá. E o que acontece? Escuridão, lugar de ladrões ficarem. Lembra da parábola do samaritano? Tinha as estradas onde eles ficavam já aguardando, lugares assim, lugares perigosos. E Davi tá dizendo, olha, mesmo quando eu estou passando por esses lugares, eu não vou temer mal nenhum. Por que eu não vou temer mal nenhum? E ele diz, não temerei mal nenhum, por quê? Porque tu estás comigo. Eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou o cara, não é porque eu sou capaz, mas é porque o Senhor está comigo. E agora ele muda essa figura e ele usa, e com todo respeito, eu quero dizer isso, sabe o segurança pessoal? Sabe o guarda-costas aqui? Não aquele que estava cuidando do Bolsonaro lá. Né? Que lá, eu não quero aquele lá não. Mas esse aqui é bom. Sabe por quê? Olha só, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O fato de eu não temer, o fato de eu caminhar por lugares difíceis, por lugares perigosos. Davi está falando, o fato de eu caminhar não é porque eu sou bom na funda e eu acerto a cabeça de um Golias a tantos metros de distância. Não. O fato de eu fazer isso é porque a presença do Senhor está comigo. É porque Ele cuida de mim. E olha só que interessante. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu olho para o lado, eu vejo um guarda que tem um cajado, que é forte, e o meu coração é consolado, porque eu vejo que tem alguém que é poderoso para cuidar de mim. É isso que ele está falando. Ele está olhando para essa situação e está falando, Senhor, cheio de adversário. Pensa o rei, tanta gente querendo matá-lo, mas ele olha para o lado e tem um guarda forte o suficiente, invencível. E ele olha para aquela força toda e aquilo consola o coração de Davi. E aquilo dá paz para ele e deixa ele tranquilo. Essa história dos judeus é cheia de situações assim, gente. Pensa aquele povo caminhando pelo deserto, densas trevas, a secura do deserto, passando por meio, situações as mais difíceis, tudo que eles têm é o Senhor. E Davi está olhando e falando, Senhor, isso tudo aqui é bobagem. É a tua vara, é o teu cajado, é a tua presença que traz para mim consolo enquanto eu estou passando por essas situações assim. Né? Falei de Absalão, correndo atrás de Davi. Vamos atacar? Deixa o Senhor fazer. Não ataca o menino. Vamos embora. Deus é que vai cuidar de mim. Minha confiança está nele. Lá na caverna de Adulão, Saul atrás dele, com aquele tanto de gente. Vamos resolver a coisa? Deixa o Senhor cuidar. É o cajado dele que vai cuidar de mim. É ele que vai me proteger. Então, que sem alguma adversidade sobrevém, o consolo dele está na presença do Senhor. Né? Agora, gente, há uma diferença em um sono estúpido, de alguém que confia em si mesmo, e de um sono tranquilo, que é fruto dessa confiança no Senhor. Em paz me deito e logo pego no sono. Quem escreve isso? É Davi. Por que ele escreve isso? Por causa em quem estava a confiança dele. Não era nele. Não é que eu posso, eu faço, eu declaro. Não, nada disso. Davi não era destemido.
ele tinha as fraquezas, ele tinha os medos. E ele coloca a confiança nessa aí. Tu estás comigo. O Daniel está com 14 anos agora. Mas o Daniel, a gente saía pelo condomínio, andava, ele gosta de andar, às vezes comigo à noite eu falava, lá, vamos sair para ver algum bicho. E aqui tem muito bichinho, dá para ver, né? Sucuri de 7 metros, umas coisinhas assim. Não, eu sei que todos sabem que teve, né? Mas às vezes a gente sai, vê um tamanduá, vê um tatu, vê um outro bicho. Um dia nós vimos um ouriço cacheiro, né? Aquele porco-espinho. Então a gente vê muitas coisas. E agora ele começando a crescer, ele saiu um dia, foi na casa acho que do Edwin, alguém assim. E ele estava voltando, mas ele chegou algum tempo atrás, o coração dele estava para sair pela boca, né? Eu falei, o que foi, Daniel? Nada não, pai, porque eu vim correndo de bicicleta, né? Na verdade, acho que ele foi na casa do seu Valdir, lá para aquele lado de lá, e vai subindo de lá e tem uma subidinha. E aí ele estava com o coração na boca, eu falei, mas está tudo bem? Não, está tudo bem, pai. É porque eu quis correr. Você quis correr? Por que você quis correr? Não. Eu falei, você estava com medo? Ele falou assim, estava, pai. Deu um medinho, né? A gente olha para o lado assim, às vezes dá um medinho do escuro, né? E eu peguei e eu saí correndo. Mas sabe que quando eu estava com o lado dele, ele ia brincando. Ele ia dando voltas, brincando com a bicicleta, sem aquele medo. Por quê? Porque o pai está com ele. E Davi é isso que ele está dizendo. Sozinho, ele poderia ficar terrivelmente desesperado, mas a presença, o cajado, isso faz a diferença. Então percebe bem, quem é Deus para Davi? Deus para Davi é aquele pastor infalível. Deus para Davi é aquele que refrigera o coração. Deus para Davi é aquele que guarda ele nos lugares perigosos, ao ponto dele relaxar e ficar tranquilo. Daí nós vamos para o versículo 5, ao qual ele começa a falar sobre uma situação muito comum naquela época. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Agora ele muda para uma situação. Como é que era na Palestina? Como é que era naquele tempo? Quando você era bem recebido, vamos supor que você ia na minha casa, chegava, para você ser bem recebido, o que acontecia? Eu tinha que pôr um óleo na sua cabeça. Se eu colocasse um óleo na sua cabeça, né, ungisse você, você tinha sido bem recebido na minha casa. Você era uma pessoa realmente que eu tinha feito honrarias para você. Alguém que eu tratei com zelo, com respeito. Essa era a maneira como isso acontecia naquele tempo. Agora, Davi está dizendo como Deus o recebe. Sabe como Deus recebia Davi? Ele está usando como aquele soldado que chegou de uma batalha, com os adversários ali talvez presos. Ou talvez como aquele rei que está ali num lugar e tem pessoas que são contra eles, mas o Senhor prepara um banquete para ele, unge a cabeça com óleo, dizendo, Davi, você é querido para mim, você é bem recebido por mim. Não porque Davi é importante, a gente já viu que ele não é. Ele é uma ovelha, né? Mas Deus está falando, apesar de você ser uma ovelha dessas bem fraquinhas, eu o recebo bem. Por quê? Porque ele é importante? Não, a gente já viu que ele faz isso por amor ao nome dele, mas porque Deus é bondoso, é gracioso e não nos trata segundo os nossos pecados. Gente, Davi matou o vizinho para ficar com a esposa dele. Pensa quem é Davi. Mas sabe o que Davi é? Um homem que arrepende dos seus pecados. Davi, ele é alguém que olha para o seu erro e fala, Senhor, tem misericórdia, eu sou um homem tão miserável. Então Davi é esse cara, e o que ele faz? Deus olha, ele fala, olha, é assim que Deus me trata, ele unge a minha cabeça com óleo, ele dá abundância, o meu cálice transborda. É assim que Deus cuida de mim. Né? Esses benefícios da presença.
maliciosos, invejosos, contra a felicidade, né? Pessoas que queriam a ruína dele, perseguido, né? Gente tentando acabar com ele, mas olha, Deus me unge. Deus faz assim comigo, me recebe bem. E aí ele termina dizendo: bondade e misericórdia. Olha como Deus trata ele. Bondade e misericórdia. De Deus vem toda a bondade. De Deus vem toda a misericórdia. É o que Deus nos oferece. Isso é a marca de Deus para como Ele cuida dos seus. Isso é hoje? Não. Isso é todo dia. Isso vai me seguir todos os dias da minha vida. Isso vai me levar até o final. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deus garante uma bondade, uma misericórdia que se renova diariamente. E o que Davi mais quer, o que ele afirma abertamente, é que ele quer habitar na casa do Senhor. Ele quer estar nesse relacionamento vital para ele. Davi quer ser cuidado para ele. É muito bonito esse salmo. Porque ele nos mostra quem é Deus. Nos mostra a nossa fragilidade. Nos mostra a maneira como que Deus cuida de nós. Né? Cerca de 3 meses atrás, a minha cunhada faleceu. E o meu irmão escreveu uma coisa que eu achei muito bonita no dia que ela faleceu. Naquele dia de manhã, esse salmo estava no coração dele. Olha o que ele escreveu. Ele mandou no WhatsApp da nossa família. Diz assim: eu estou aqui sentado ao lado dela, segurando a mão da minha princesa. Nós oramos, estando ouvindo louvores da nossa igreja, esperando o melhor de Deus. Sabemos que Ele é fiel e nunca falha. Nunca imaginei que conseguiria ter forças para passar pelo vale que o salmista descreve. Estou vivenciando isso de perto, andando no meio dele. Mas a fé não desiste de crer que mesmo que nós estejamos passando por esse vale, a promessa de milagres continua viva. Quanto à morte, ela já foi vencida no Calvário. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Jesus já tem lugar preparado para que a vida de fato continue plena. Né? Quem é Deus? E quem nós somos? Na hora da dor, na hora da dificuldade, o pastor, cuidando, sustentando naquele momento assim tão difícil, né? Então isso nos leva a algumas conclusões, olhando para o que Davi escreveu aqui. E a primeira, eu coloquei algumas coisas e queria que você pensasse nisso daí. A primeira é que Davi tem a alma tão apegada a Deus, que sem Deus ele morreria. Davi está tão intimamente ligado com o Senhor, que ele olha para uma ovelha e fala: olha, eu sou essa ovelha. Essa percepção, sem o Senhor, eu vou morrer. Davi reconhece a sua fragilidade, a sua total dependência de Deus. Senhor, sem o Senhor, eu não bebo nem água. Sem o Senhor, eu não como. Sem o Senhor, eu não vivo. Davi entende e reconhece que Deus o recebe e cuida dele diante de um mundo hostil. Diante de um mundo que está cheio de coisas que nos fere
de coisas que dificuldades diversas, né? Sejam de saúde, sejam de trabalho, sejam familiares. Davi tinha tudo isso ali. Mas ele fala, olha, Deus me recebe com ungindo, me dando comida, me dando na presença de todos ali. E Davi reconhece isso. Deus cuida de mim. E Davi termina o salmo dizendo que ele quer habitar continuamente com o Senhor. Porque somente de Deus vem a bondade e a misericórdia que eu e você precisamos. Mas sabe de uma coisa? Talvez eu e você, tudo que nós queremos é ser essa ovelha. Tudo que eu e você mais queremos, e talvez você nessa semana saiu daqui falando, eu quero viver esse evangelho que o pastor Fernando pregou aí. Talvez isso seja aquilo que está mais no seu coração. O problema é que a gente se acha e a gente se esquece de Deus. A gente acha que a gente não é ovelha. A gente até acha que a gente é ovelha, mas tem uma capinha assim, ó, atrás. Lembra da peça dessa semana? Super poderoso aqui, aquele homem de ferro, né? A gente acha que a gente é uma ovelha que tem um S assim no peito, né? Super ovelha. Resolve tudo. Passa por cima de tudo. E se esquece que a gente é aquela ovelha que Davi falou. Isso se torna um obstáculo no nosso relacionamento com Deus. Porque a gente acha que nós podemos resolver a nossa vida à nossa maneira. Enquanto Deus está falando, enquanto Davi está nos alertando. Olha quem é Deus. Olha quem nós somos. Não queira ser uma super ovelha. A gente pensa que a gente pode cuidar de nós mesmos sem o Senhor. Mas lembre, quando tudo vai bem, tudo pode ir mal. E nós precisamos estar no cuidado do Senhor. E eu termino com uma aplicação, é que eu li um livro que me mexeu muito comigo. E o autor fazia a seguinte pergunta, o que te faz sonhar acordado? Eu acho que foi Deuses Falsos, o Timothy Keller. O que te faz a sonhar acordado? Sabe quando você não tem nada para fazer? Sabe quando você terminou a sua lista do dia? Elas parecem que nunca terminam, né? Mas vamos supor que ela terminou. A gente sempre está lembrando de uma coisa a mais. Mas sabe quando aquele momento você fala assim, agora eu quero esse tempinho para mim? O que vem na sua cabeça? O que passa no seu coração? Quando você tem tempo para gastar, o que enche o seu coração? É Cristo a sua maior fonte de prazer? É nele que eu penso? É nele que vem o meu coração? E talvez essa seja uma boa avaliação. Se Cristo não for o que te faz sonhar acordado, você precisa checar o seu coração. Porque talvez tenha a super ovelha lá. Pensando nesse mundo, querendo viver aqui, esquecendo que o Senhor é o meu pastor. E o meu desafio é que eu e você, né, eu estou nessa daí contigo, né, que Cristo possa ter um lugar no nosso coração. Que eu e você possamos lembrar diariamente que o relacionamento com Cristo é vital para que eu e você vivamos. Ele é indispensável. Que o desejo maior seja buscar o viver diário e intenso com o Senhor. Amém? Nós vamos orar e na sequência vamos ouvir. Eu vou orar e se talvez você queira falar para o Senhor, Senhor, preciso ser essa ovelha. Preciso acertar essas coisas na minha vida. Gaste esse tempo
fale com o Senhor. A Denise vai cantar uma música e eu vou orar depois que a Denise terminar.